Graças a paz, irmãos. Estamos aqui hoje para começar mais uma aula da EBD, mais uma lição, né? Na carta de Tiago, né? Que é com o tema da revista Fé em Ação, da nossa escola dominical. Queremos convidar você a estudar conosco, né? O tema da lição de hoje é Praticando a Palavra, Tiago 1, do 19 até o 22. Eu fiquei pensando num tema diferente, né? Uma palavra que pudesse, às vezes, trazer um certo interesse. E aí, imaginei assim, o tema da lição. Você é um bobão? Qual é a tua atitude diante do que as pessoas falam e fazem com você? E aí, fica meio chamativo, né? Fica assim, talvez um pouco... talvez eu coloque no título. Vamos pensar. Então, eu queria convidar você a ler Tiago, né? Capítulo 1, verso 19 até o 25. Vamos ler. Palavra do Senhor. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A palavra de hoje, né, ela vem falar sobre esse tema de nós praticarmos a palavra. E a nossa atitude com respeito a isso qual a nossa reação, né, com a palavra ou com a situação em que nós nos encontramos. Qual a nossa atitude com relação às situações que nós somos envolvidos. O que um cristão deveria fazer. Então é o que nós vamos estudar aqui hoje. Tá bom? Então vamos estudar a palavra de hoje. Como nós estávamos falando, né? Aqui começamos. Já li o texto com os irmãos. A palavra de Deus, ela tem um poder sobrenatural. Ela tem um poder em que ela modifica a pessoa, em que ela transforma a vida das pessoas, em que ela ensina a pessoa a ter um relacionamento com Deus pessoal. E toda a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós temos um livro, que você observar, né? Ele tem ensinamento em todas as áreas da nossa vida. Consideramos a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, que é o que traz instrução para as nossas vidas. E isso aqui é muito importante. Mas só conhecer a Bíblia é um exemplo que a gente dá de vez em quando. Já ouvi algumas vezes, talvez você também tenha ouvido. Você sabe que está com dor de cabeça. E você sabe aonde tem o remédio. E você pede alguém para comprar, ou você mesmo vai e compra o remédio. Aí você pega o remédio e bota na mão. E esse remédio está ali na sua mão. A sua dor de cabeça passa? Ou você tem que tomar o remédio para a dor passar? A palavra de Deus também é assim. Eu sei o que eu preciso fazer, eu tenho a orientação, eu tenho nela um conhecimento de que ela é importante para a minha vida, de que eu preciso praticar ela, né? Ou preciso tomar ela como se fosse um comprimido. Mas se eu não faço, se ela fica só com a palavra de Deus, se eu carrego ela só debaixo do braço, se eu só ouço ela, mas eu não tenho nenhuma atitude para com o que eu ouço da palavra de Deus, isso resolve o problema? Por exemplo, para que serve a palavra de Deus? Além da instrução, que nós sabemos, qual é a coisa mais importante que você acha que ela tem? A revelação de Jesus Cristo para a nossa vida e da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você seja salvo, que chegue ao pleno conhecimento da verdade,
que um dia reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é o que ele deseja. E a partir daí, ela mostra para a gente como proceder uma vida cristã segundo a vontade de Deus. Em todas as áreas, todos os problemas, todas as situações, todos os pecados que nós podemos enfrentar, que tenhamos caído ou não, que estejamos lá na sarjeta ou não, que estejamos numa vida muito confortável e muito boa, com tudo sendo perfeito ou não, tudo isso a Bíblia nos ensina a nos portar de uma maneira certa, segundo a vontade de Deus. E a palavra de Deus traz isso para a gente. Então, praticar a palavra é pôr esses conselhos aqui na nossa vida. E aí ele começa a falar aqui, né? Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E de que coisa que ele está citando aqui? É de uma situação que nós enfrentamos, de uma coisa desagradável que nós ouvimos, de uma questão em que a gente entrou, numa briga, numa situação que exige uma resposta nossa. Às vezes é uma coisa tranquila, calma. Você pediu, pinta de amarelo isso aqui para mim. Chegou lá, o cara pintou de preto. E aí, qual é a tua resposta diante daquilo? Que situação que você vai agir? Que palavra que você vai dar? Às vezes você pediu a pessoa para consertar o seu carro. Aí você, vem aqui amanhã à tarde que vai estar pronto. Aí você chega lá, o carro não está pronto. Ah, rapaz, eu esqueci de consertar o seu carro. Que situação que você vai... que resposta você vai dar para a pessoa? Ou a pessoa pegou e lhe ofendeu de uma forma que falou muito mal de você e realmente tudo que a pessoa falou era mentira. Inventou um monte de coisa, pode ter colocado você como a pior pessoa do mundo, ter chamado você de desonesto, safado disso, daquilo, que você fez isso, fez aquilo, era tudo mentira. Aí você chega e descobre com a pessoa que isso ocorreu. Qual a tua atitude? A palavra aqui, né, ele nos fala em praticar, é justamente diante dessas situações que são desagradáveis. Quando o Tiago fala, o tema da nossa revista é fé em ação, é colocar essa fé em ação, praticar isso. E o que ele está dizendo para a gente aqui? Nós podemos nos irar e nós podemos nos precipitar irando, fazendo as coisas que são desagradáveis, ou podemos tomar uma outra atitude. Qual seria a outra atitude? Praticar a palavra de Deus. Aqui ele fala pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mas você precisa primeiro entender por que gerou essa situação. Qual situação desagradável que nós entramos ou que nós estamos que gerou isso? Se você falar assim para uma pessoa, seja pronto para ouvir. A pessoa veio, xingou, falou mal, brigou contigo. Você está com a razão. Você não fez nada de errado. Você não levantou uma palavra. Você é um inocente na história. E a pessoa vem e baixa o pau na sua vida, no que tu fez, no teu procedimento, no serviço que você prestou, e fala mal isso e aquilo. Aí você precisa seja pronto para ouvir. Saber ouvir é muito importante. Saber ouvir as situações. Como é que é a tua atitude quando alguém vem e fala muito mal de você? Fala muito mal de uma pessoa. Por exemplo, falar mal de um filho para uma mãe. Você vai criticar uma pessoa. Falar mal do esposo, né? Do marido para a esposa. Ou o contrário. Se chegar para o marido e falar, tua esposa é isso, fez aquilo outro. O que vai acontecer com esse marido? Como é que ele vai estar pronto para ouvir? Se coloca no lugar dele. Se você é mãe ou se você é pai, e alguém vem e mete o pau no seu filho, uma fala, ele é isso e aquilo. E às vezes é até verdade. Que seja verdade. Seja pronto para ouvir. Como é que eu ouço isso? Como é que eu entendo isso? Como é que eu vou reagir? Qual a atitude de um cristão? É o que a palavra está dizendo para a gente aqui. Seja pronto para ouvir. Esteja preparado para ouvir. Esteja consciente do que você é como cristão, de como você deve responder. Como Jesus respondeu às acusações? Como Pedro respondeu às acusações? Paulo?
quando os acusaram e eles foram inquiridos diante dos governadores, diante das autoridades? Lembra de Jesus diante de Pilatos? Pronto para ouvir. Você precisa estar preparado para ouvir críticas. Você precisa estar preparado para ouvir. Existe um ditado, às vezes, que as pessoas falam assim: eu não levo desaforo para casa. Eu não tenho ouvido isso não, sabe? Muito raramente. Já ouvi essa palavra. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Eu não levo desaforo para casa. O que é desaforo? E que atitude deveria ser de um cristão? Seria essa? Eu creio que não. Essa é uma frase que o cristão não deveria ter. Eu preciso estar pronto para ouvir. Nós precisamos entender por que a pessoa está falando aquilo. O que motivou. Eu preciso ouvir a outra parte. Se a pessoa falou isso, acusou alguém de uma situação, de ser desonesto. Vamos lá. Acusou alguém de ser desonesto, de ter roubado, de não ter pagado uma conta, de não ter feito um serviço, de ter feito um serviço mal feito. Aí você vai até a pessoa. O que é que ficou combinado? Eu queria que... Eu marquei tal hora para resolver o problema. Eu mandei fazer tal serviço, pintar de tal cor. Não, vou pintar uma casa. Eu mandei pintar a casa toda de branco. Chegou lá, a casa estava pintada de amarelo. E aí tu chega lá, mas qual foi o entendimento que houve disso? A gente precisa investigar o outro lado. Mas ele está dizendo pronto para ouvir. Eu preciso estar preparado para ouvir, porque vai ser no momento da crítica que eu vou ter que dar a minha resposta. E aí, em seguida disso, eu seja tardio para falar. O que ele quer dizer com isso? Justamente o que eu estou falando agora, acho que eu me adiantei no ponto, né? É você esperar, você ter uma resposta tardia. Então, aconteceu isso? Aconteceu. Qual foi a situação? A pessoa foi desonesta comigo. Foi? Então tá bom. Então, tardio para falar. Eu vou procurar a pessoa, vou procurar entender o que ela disse, eu vou entender quais os motivos que fizeram ela agir dessa maneira contigo, que você está dizendo que foi uma situação ruim. Eu vou procurar saber. Ou se é com você mesmo, se a própria pessoa está falando contigo. A pessoa vem e lhe acusa de várias coisas desagradáveis, várias situações erradas. Se vem e acusa você de que você fez aquilo e não deveria fazer, não foi combinado, não foi tratado. Então você tem que ser tardio para falar, você pensar. Não adianta falar com pressa, não adianta você querer responder na mesma altura da pessoa. Isso vai dar problema. E tardio para se irar, porque é uma sequência. Se você está pronto para ouvir, você não vai se irar. Se você tem calma e está tardio para falar, para responder, não, dá um tempo, deixa eu pensar. Vamos, amanhã eu te dou uma resposta. Se afasta, né? A Bíblia nos diz que a palavra branda desvia o furor. Se alguém vem irado, zangado, vem reclamando de você, você pode dar uma palavra branda, calma. Se a pessoa vem exaltada de uma forma que você não entende, você pode ser tardio para falar: então tá bom, vamos conversar amanhã. Amanhã a gente resolve isso aí. Não dá para fazer agora. Vamos esperar. Dá um tempo para acalmar, para você conversar com a pessoa. Dá um tempo para conversar com a pessoa de uma forma civilizada. Para conversar com a pessoa num outro momento. Não no auge da crise, não na acusação. Tardio para falar. E tardio para se irar. Se você conseguir fazer isso, você não vai se irar. Porque se você não estiver pronto para ouvir, e não tiver com paciência na hora para poder conversar, a pessoa não tiver isso, e você não puder postergar um pouco a decisão, você vai acabar se irando. Aí diz tardio para se irar, senão você vai irar. Você vai também agir da mesma forma. Então é isso que ele está dizendo aqui no texto. Saber essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, aí ele continua aqui, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que nós vemos aqui? Que por mais irado que você esteja, por a situação que você se encontre, por mais difícil e desagradável que seja a situação, se você se irar com aquela situação e responder na mesma altura, isso não vai produzir a justiça de Deus. Não vai. A nossa justiça, o que nós queremos, o que nós fazemos, né,
não responde à justiça de Deus. Aqui, a palavra do homem, né, precisa ser temperada. O cristão precisa ter esse tempo aí de pensar. Precisamos aprender isso, a palavra nos ensina assim. Portanto, ele fala aqui, como é que seria a nossa atitude? Ele diz isso porque nós somos assim, tá? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo com maldade, há com lei e com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então nós temos impureza na nossa vida, nós temos maldade no nosso coração. Nós somos assim. E por isso nós não devemos responder na hora, não saber ouvir, responder na hora, se irar com facilidade, porque a gente vai acabar pecando. Aqui nós devemos despojarmos de toda a ira antes de falar. Ele diz, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, de toda a ira. E acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a palavra de Deus. Olha só, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se a gente procurar uma resposta na palavra de Deus, um exemplo na palavra de Deus, se nós nos pautarmos pelo que a palavra nos ensina, né, perseverar nela, mesmo que a gente responda, mesmo que a gente tome uma atitude, mesmo que a gente siga aquele exemplo, a gente ainda não vê uma resposta, mas precisa perseverar. Então, não sendo ouvinte negligente, mas praticar o que a palavra nos ensina, os conselhos que Deus nos dá, que a Bíblia nos dá, nós vamos ser felizes, né? Esse será bem-aventurado no que realizar. Então é difícil estar numa situação dessa, por alguns momentos a gente se ira, a gente se irrita, mas precisamos estar com esse pensamento, né? Esse entendimento da vontade de Deus para a nossa vida. E ele diz aqui que ele é poderosa para salvar a nossa alma. Porque se entrarmos nesse ciclo vicioso aí de irar e ser intempestuoso e responder precipitadamente, a gente vai criando uma situação e todas as pessoas que vierem falar com a gente já vai dar uma resposta. Não, isso é assim, não, isso é assado, isso é desse jeito, sem parar para pensar, sem parar para ouvir. Quando a pessoa reclama de você, ela pode ter razão, não pode? Quando a pessoa fala alguma coisa desagradável de alguém, tem um motivo para aquilo ali. Ela pode ter entendido o que você falou, a situação que ocorreu, e pode realmente ter acontecido a situação. Bom, mesmo então eu errei contigo. Então, o que tem que se fazer? Me perdoa. É o que a palavra ensina. Praticar a palavra. Ah, não, errei contigo, eu fiz isso que você reclamou, e falou de uma forma exasperada, de uma forma irada, e falou comigo de uma forma que não precisava ter sido feita. Sim, mas a atitude, segundo a palavra de Deus, é perdoar. Mateus 18, né? 70 vezes 7. Nessa semana a gente estava vendo até uma camisa do irmão que estava escrito 70 vezes 7. E aquilo é uma atitude, né? É um padrão, não é uma coisa que é incontável. Você não vai contar quantas vezes durante o dia, né, o teu irmão pecar que você deve perdoá-lo. Mas é o que a Bíblia diz ali. Perdoe o teu irmão num único dia. 70 vezes 7, o mesmo pecado. Se você calcular, né, são 490. Talvez seja meio impossível alguém pecar. Talvez seja até impossível a gente fazer isso, né? Mas a ideia ali não é de contar. Não é o número. É que você deve perdoar sempre, né? E essa é a atitude. É fácil? Não, não é. Se a pessoa faz uma vez, faz duas, faz três, aí já não quero mais aguardar, não dá mais, não consigo. A gente acaba se afastando, né? Para não ter que ficar tendo atrito sempre com a mesma pessoa. Mas é o que ele está dizendo aqui. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. É o que ele nos exorta. Não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Qual a atitude que ele está chamando a atenção aqui? Que nós, como cristãos, apesar de estarmos na igreja, apesar de irmos, de termos a palavra, apesar de lermos, de recebermos no WhatsApp, das pessoas trazerem versículos, a gente concordar com isso, apesar da gente ouvir
as pessoas falando, como nós estamos aqui agora estudando a palavra juntos, de você ouvir uma pregação, de você ouvir uma música que fala contigo e te ensina algumas coisas. Apesar disso, às vezes nós não praticamos. Não somente ouvintes. Há aqueles, né, que eu estou falando aqui, que são só ouvintes. Eles vão e não têm nenhum compromisso com a palavra, estão ali por puro costume, frequentam a igreja porque os pais sempre os levaram, frequentam um determinado local porque sempre foi assim, ouvem a palavra porque na família tem alguém que é cristão e que ouve e que bota uma pregação para ouvir, ou que vai num lugar onde tem a palavra. Você vai num aniversário hoje, tem alguém que dá uma palavra no aniversário cristão, que seja de criança, de adulto. Você vai num casamento, tem uma palavra bíblica lá, não importa o local, mas tem uma palavra bíblica que a pessoa traz. São ensinamentos. Você pratica aquilo? Se você não pratica, está sendo só ouvinte, a Bíblia diz que você está enganando a si mesmo. O que ele diz aqui? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Então você olha para o espelho, vê a si mesmo, que pessoa bonita, olha que pessoa maravilhosa, olha, vou ajeitar o cabelo, vou arrumar aquilo ali. Tá. E pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Eu estou contemplando a mim mesmo, eu me acho bonito, belo. Quem não vai gostar de si mesmo? Às vezes a pessoa quer mudar por causa de não gostar do nariz, de uma boca, de um negócio qualquer. Hoje, por causa dessas novidades, né, tecnológicas aí, a gente, principalmente na área de estética, para as mulheres, isso tem sido bem comum. A gente encontrar pessoas que mudaram até a própria aparência. Cada um com a sua postura diante disso, né? Eu não concordo. Mas cada um faça lá o que achar bem para si mesmo. Mas a pessoa olha para o seu rosto e aí eu sou assim, se enfeita, né? Se arruma, você penteia o cabelo, você passa as mulheres passam um negocinho no rosto, né? Põe uma roupa mais bonita, olha, vê se está combinando, tudo. E aí você logo sai e se esquece da sua aparência. É assim com a palavra. Ela não faz sentido para você, ela não é uma coisa que você pratica. Porque quem tem o Espírito, quem já aceitou Jesus, precisa praticar. Precisa ouvir e precisa entender o que ela está dizendo para você e colocar em prática. Então, aqui nós temos essa parte, né, que é importante. E o 25 que nós acabamos de ler. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, duas coisas ela coloca a palavra de Deus como uma situação que a gente precisa entender. É uma lei perfeita, a palavra de Deus é perfeita para as nossas vidas, ela tem todos os ensinamentos que nós precisamos, e ela é uma lei de liberdade também. O que isso quer dizer? Que nos torna livres para tomarmos as nossas escolhas, para decidirmos por nós mesmos, para praticar uma situação ou não praticar. Essa é a lei de Deus, essa é a palavra de Deus. E quem nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-sucedido no que realizar. Nós devemos, então, estar prestando atenção no que a palavra de Deus nos ensina, né? Hoje não temos um ensinamento prático da orientação, mas uma atenção voltada para o que a palavra diz e por que nós somos. Tiago estava falando isso nessa carta porque ele estava enxergando isso na vida das pessoas. E hoje para a gente é a mesma coisa. A gente enxerga isso na vida das pessoas. Pessoas que têm ouvem a palavra, estão às vezes numa igreja, estão servindo ao Senhor, mas quando acontece um problema, uma situação, não conseguem pôr em prática aquilo ali. É a coisa mais difícil, né? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É o título que eu falei no princípio. Você é um bobão? Uma pessoa que é pronto para ouvir, ouve um monte de besteira, um monte de coisa, a pessoa reclama, fala dele, fala de uma pessoa querida, né? Às vezes fala do seu filho, da sua esposa, do seu marido, fala da sua empresa, reclamando, então você precisa estar pronto para ouvir. É tardio para falar e tardio para se irar, e não se irrita com a pessoa. Então, você não tem reação nenhuma, você é um bobão. Quando as pessoas estão aí reclamando, falando de você, que atitude você vai tomar? Isso é cobrado nosso pela sociedade.
Então é nessa questão que nós queríamos trabalhar antes, né? Falando sobre isso. Que atitude é que nós vamos tomar? Como é que nós vamos nos portar? Qual seria a atitude correta do cristão diante disso? Então, a gente precisa estar atento a isso. Praticar a palavra de Deus nessas situações, nesses momentos, né, é importante. Mais importante não é ser só ouvinte, é conhecer ela para pôr ela em prática. E aí a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, Eclesiastes 7:9 diz que a respeito da ira, né, que é o que ele está tratando mais nesse texto, ela é abrigada no coração dos que não têm juízo. Olha o alerta que ele nos faz. O juízo é uma questão de saber julgar uma coisa, ter um juízo. E a ira, ela é guardada no nosso coração. Então, se nós guardarmos aí no nosso coração, Eclesiastes aqui nos diz que nós não temos juízo, que nós não temos condições de julgar. Quando você está irado, você não tem condições de tomar decisões. Isso atrapalha o teu senso de discernimento, o teu senso de entendimento e de capacidade de julgar uma situação e tomar uma atitude. Porque quando nós ficamos irados, né, a gente faz coisas desagradáveis. Eu lembro de um exemplo de uma pessoa que foi me contado, que a pessoa se irou. Estava em casa, ficou muito irritado, e aí pegou um machado que estava na mão, irritado com outra coisa, né? Ele pegou e pum, bateu com o machado em cima do tanque. Aqueles tanques de cimento, né? Tipo, quebrou a borda do cimento, né? É claro, a pessoa está irritada, deu uma pancada, quebrou. Cadê o relógio aqui? Quebrou o tanque. Aí depois que a ira passou, agora passou. Aí, meia hora depois, a pessoa estava lá tentando com cimento, né? Colando de novo, botando a massinha, escorando, para aquilo colar de novo. Então, o irado, né? Que abriga no coração, a gente fica sem condições de julgar as coisas e acaba tomando uma atitude errada. Você irado, você facilmente você perde a capacidade de julgar e poderia bater na pessoa. Poderia fazer mal, poderia responder na mesma altura, poderia xingar a pessoa, falar uma coisa que não é verdade. Você, então eu vi isso de você também, que você também já fez tal atitude. E às vezes nem aquilo foi o que você ouviu direito. Então, Eclesiastes diz isso pra gente. Paulo, né, escrevendo aos Efésios, disse que exortou os irmãos que se afastassem de amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e malícias. Efésios 4, 31. Vamos ler? Efésios 4, verso 31. Vamos ler o contexto do que Paulo estava dizendo aqui para que os irmãos entendam. 29 vai ser mais fácil para que você entenda. Não saia da vossa boca palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme as necessidades. E assim transmita graça aos que ouvem. A maneira de ouvir é importante. Se você fala de uma forma áspera, as pessoas vão ouvir desse jeito. Se você fala de uma forma mansa, uma palavra boa para edificação, então vai transmitir o quê? Graça aos que ouvem. Aí no 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Aí o 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Todo mal que há no nosso coração já temos isso dentro da gente, né? A gente recebe isso das pessoas porque ela já tem dentro dela. Mas a minha maneira de falar a respeito disso, minha maneira de reagir a respeito disso, é o que o Tiago está nos ensinando hoje aqui. Seja pronto para ouvir, saiba como ouvir. Quando alguém fizer uma acusação para você, seja pronto para ouvir. Seja tardio para falar. Dê um tempo, se você não tem a resposta no momento, aguarde, espere, pense 2 vezes, né? Se a pessoa acusou de alguma coisa, olha, eu vou investigar o caso, eu vou verificar com a pessoa, eu vou ver se eu errei, né? Eu dou uma palavra branda, calma. Se a pessoa viu falando alto, fala assim, calma, vamos conversar com calma, vamos nos entender. Pode ter havido algum mal entendido e a pessoa então vai
acalmar também, para poder conversar, ter diálogo. Senão não tem como conversar. E tardio para se irar. Você não precisa ficar irado de uma forma precipitada, sem antes conhecer quais foram os reais motivos da pessoa estar irritada com você também, está falando de uma forma áspera. Então, o que ele está nos ensinando? O que ele fala aqui é que, às vezes, a nossa ira, né, ela precisa ser dominada para que ela não cause maiores danos, né, do que o erro que a gerou. Olha só, se alguém fala alguma coisa com você e você irrita na mesmo pé que a pessoa, vai causar mais danos ainda. Às vezes a situação não passa de um mal entendido. Então a gente precisa ter isso em mente. Ter o domínio próprio, né? É um dos frutos do Espírito lá de Gálatas 5. Domínio próprio. É o pronto para ouvir, é o tardio para falar. Eu preciso ter domínio próprio. A pessoa veio e falou, eu preciso me dominar. Opa, o que ela está falando? Tá, aconteceu isso? Ah, tá, sim, sim. Não, com certeza, não, vamos verificar isso, vou ver. A pessoa está acusando pessoalmente você. Tá, você concorda inicialmente. Então vamos conversar então para descobrir qual foi o problema? É uma coisa fácil? De maneira nenhuma, não estou dizendo isso. Estou dizendo que como a palavra nos ensina a ser, praticar esses ensinamentos que a palavra deixa para nós. E nós devemos então falar sem maldades no coração, né? Essa situação ocorre quando o nosso coração está cheio de maldade, está cheio de dificuldade, quando a gente já está enfrentando muitos problemas, quando nós já estamos irritados e acúmulo de problema, um problema em cima do outro, uma hora a gente acaba, como a gente sabe, né, explodindo. Quando a pessoa faz uma coisa, você consegue relevar. Faz outra coisa, você consegue relevar. Faz outra coisa, você consegue relevar. Faz outra coisa, você consegue relevar. É lá o texto de Mateus, né? O perdoar 70 vezes 7. Se você não fizer um perdão, aquilo ali acumula, uma hora isso pode explodir. Mas ele nos ensina a ser assim, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então o que nós devemos fazer? Uma análise criteriosa da nossa vida cristã, uma reflexão para ver o que nós temos assimilado de sentimento, de pensamento e do nosso comportamento diante dessas situações. Você tem criado essas situações, ou tem passado por situações desagradáveis ultimamente? Qual tem sido a tua resposta? Como você tem reagido? Faça uma análise, pense. Houve alguma situação recentemente que você agiu assim? Perdeu a cabeça, perdeu a paciência, explodiu e respondeu com ira, com raiva, né? Cólera, ou está com o coração amargurado, como Paulo disse lá, ou fez com maldade, porque você não gostou do jeito que a pessoa falou com você, agiu isso com maldade no teu coração? Isso é que a palavra está nos orientando hoje. Seja um ouvinte praticante da palavra. Procure orientação na palavra de Deus. Se você responder segundo a palavra, você vai ser bem-sucedido. Você vai se tornar bem-sucedido e feliz, né? Você vai conseguir ter êxito. Aquilo não vai te causar males, né? Nem vai trazer dores ou pecados sobre a sua vida ou dificuldades futuras. Isso vai sempre sendo cada vez mais melhorado na sua vida, aperfeiçoado pela palavra de Deus. Muito bem, então pese isso aí, faça análise da sua vida cristã e de como você tem respondido a isso. E ore a Deus, peça que Ele dê sabedoria, discernimento nesses momentos, porque sem mesmo esperar, sem você ter feito nada, às vezes alguém pode chegar para você e agir dessa forma, né? Irritada, nervosa, preocupada com alguma coisa e vir de uma forma, às vezes agitada para falar contigo e você não está pronto para ouvir, né? Uma crítica, não está pronto para ouvir uma reclamação de alguém a respeito de você. Então trabalhe isso no teu coração. Se você é uma pessoa colérica, né, e estoura à toa, né, você precisa pensar nisso. Você precisa pedir a Deus que te dê domínio próprio, que dê condições. Nem sempre vamos conseguir? Sim, às vezes a gente vai se irritar em determinados momentos. Mas o que a palavra nos ensina é que a gente seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Amém? Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana, né? Dê uma semana abençoada na presença dele. Uma lembrança, né? Assine nosso canal aí, se inscreva lá, né?
tem lá um inscritozinho, ative lá o sininho para você receber as lições toda semana. Estamos aí estudando a palavra de Tiago, né, a carta, e estamos logo no princípio ainda, temos 5 capítulos, né, para estudar de Tiago. É uma carta bem pequenininha, mas é uma carta muito importante, que eu gosto bastante. Esse texto, então, né, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Guarde isso no seu coração. Isso é o que nós precisamos fazer. Amém? Uma boa semana, um bom descanso.